Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força Sindical, tem 57 anos. É idealizador e principal líder do partido Solidariedade, que acaba de ganhar o registro da Justiça Eleitoral. Paulinho está em seu segundo mandato como deputado federal pelo PDT de São Paulo. Também já foi filiado ao PTB. É presidente da Central de Trabalhadores Força Sindical. Paulinho nasceu em Porecatu, no Paraná. Fez carreira no estado de São Paulo. Na sua biografia no site da Câmara dos Deputados, sua profissão é metalúrgico, controlador de qualidade e sindicalista. Em 2002, Paulinho foi candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada por Ciro Gomes. Já foi 2 vezes também candidato a prefeito de São Paulo, em 2004 e em 2012. Não teve sucesso. A principal marca de Paulinho é sua ligação com a Força Sindical, a segunda maior máquina de representação de trabalhadores no país, atrás apenas da CUT. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação é realizada sempre aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, que agora sai do PDT para entrar no Solidariedade, o novo partido que ele ajudou a criar. Olá, deputado, tudo bem? Tudo bem, Fernando, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. E também a todos os internautas, né? Muito bem. Qual é o grau de envolvimento do senhor na criação do Partido Solidariedade? Olha, nós fizemos uma reunião em novembro do ano passado, na casa de um deputado amigo aqui de Brasília, deputado de Pernambuco, que eu vou até dizer o nome, Augusto Coutinho, com cerca de 10, 12 deputados, junto também com um grupo de sindicalistas, com o Marcílio Duarte, que foi o nosso presidente até esse momento, e decidimos criar o partido. Então, a partir de novembro, nós nos envolvemos nesse trabalho difícil, viu? Trabalho muito difícil de coleta de assinaturas, de registros do partido nos estados. Enfim, então teve um envolvimento de alguns parlamentares, de sindicalistas, mas também ajuda de muita gente do movimento sindical, do movimento social, até do movimento sem terra, do MST me ajudou também, enfim, então tivemos um trabalho bastante grande nesse período todo de envolvimento. E tivemos a preocupação de não falar demais. Essa foi talvez um dos erros que nós cometemos, mas pode ser também um dos acertos, porque na medida que você fala demais, né, você junta os amigos, mas junta também os adversários. Em que medida a rede de apoio no meio sindical, por meio aí da sua influência na Força Sindical, que é a central que o senhor preside, ajudou a criar o partido? Então, eu tive apoio de muita militância do movimento sindical, né, de líderes de fábricas, trabalhadores das fábricas, dos movimentos sociais, das comunidades de base, né, dos trabalhadores sem terra, como eu disse, principalmente no Pontal do Paranapanema, tive muita ajuda do pessoal do Zé Rainha, do pessoal do João Paulo, que é um dos líderes do MST. Tive muito apoio do movimento sindical, apoio de militância, né? Por exemplo, nos 1º de maio, a nossa militância no Brasil inteiro saíram coletando assinaturas. Enfim, então foi um envolvimento muito grande do movimento sindical, muito ligado a nós também nesse negócio. Por que esse nome, Solidariedade, foi escolhido? Olha, na verdade, está fazendo uma brincadeira. Se você entrar na lista do TSE, nós tínhamos que criar um partido que tivesse um T, né, por causa da minha origem e da origem das pessoas que estavam trabalhando, ou um S, né, socialista, né? Um T, o senhor disse? É um T. De trabalhador. De trabalhador, né? Então, se você olhar na lista, esses T's e S estão todos ocupados, né? Aí um deputado que nem virá conosco disse, vamos pôr Solidariedade. E acabou. Quem foi esse deputado? Foi o... Ai, caramba, deixa eu lembrar aqui. Roberto Santiago. Ele que fez a sugestão. Ele que fez a sugestão de pôr Solidariedade. Ele com certeza não virá conosco, mas a sugestão de Solidariedade foi ele. E Solidariedade, só para lembrar, foi o nome do movimento comandado por Lech Wałęsa na Polônia. Mas tem alguma inspiração nesse tipo de... Não, foi basicamente por falta de opção.
E acabou ficando bonito, né? E ficou até famoso já, muita gente falando de solidariedade, né? Então acho que... O Solidariedade vai ter uma sigla para se apresentar ao eleitor, na urna, para ser citado? Nós vamos precisar ter, né? Hoje a sigla que está no nosso estatuto é SDD, né? Eu falei que parece um pouco esse negócio de mata-mosquito, né? Esse nome, né? Porque é meio estranho. Nós fizemos A ideia era não ter sigla, né? Essa era a ideia original e que não estava no nosso estatuto. Aí nós teve uma impugnação durante esse período e o impugnador impugnou exatamente porque não tinha sigla. E aí nós então decidimos fazer uma alteração no estatuto e pôr uma sigla. Qual a sigla que aparecia? Vamos pôr SOL, aí ia confundir com PSOL, né? Vamos pôr PS, aí já tem alguém que tinha assumido o PS. Vamos pôr SD, aí não vai, se pôr o P fica PSD, então já tem PSD. Então a gente achou por bem pôr SDD para suprir apenas essa questão, mas eu particularmente acho que nós deveríamos trabalhar em mudar essa sigla, porque, como você sabe, solidariedade fica grande, mas também não dá para a gente ter uma sigla que não condiz um pouco com a nossa realidade. Quando que o senhor assume a presidência do Solidariedade? Então, nós tínhamos uma convenção, né, marcada para hoje. Só que como atrasou o processo no tribunal, nós achamos que iria ser julgado anteriormente. Aí como atrasou, nós temos que suspender essa convenção e remarcar para frente. Então, nesse momento, nós estamos mais preocupados com a vinda dos deputados, né, que virão, com a filiação das pessoas que serão candidatas em 2014. Então, nós temos um cronograma, né, filiar os deputados, filiar aqueles que querem ser candidatos, principalmente que tenham mandatos, como vereadores ou prefeitos que queiram ser candidatos em 2014. E aí sim, discutir o negócio da convenção. Então, essa coisa de assumir a presidência deve ser nos próximos dias, mas nós estamos mais preocupados, então, com quem será candidato. Mas já está definido entre os que lideraram o processo que o senhor assume a presidência do Solidariedade? O nosso presidente é o Marcílio Duarte, a quem eu quero agradecer muito pelo trabalho que fez até agora. Marcílio é uma pessoa muito correta e muito competente. E o acordo que nós tínhamos com ele é que eu assumiria a presidência. Mas já fizemos uma discussão de que ele será o secretário-geral nacional do partido e eu assumirei a presidência. E isso deve acontecer nas próximas semanas? Depois do prazo de filiação, que termina no dia 5. Por que, durante o processo de criação do Solidariedade, o senhor já não aparecia como o principal líder desse novo grupo que se tornou partido? Porque eu estou no partido, eu fui eleito pelo PDT, né? Se eu assumisse a criação de um partido desde o início, eu teria grandes dificuldades dentro do meu partido, né? Mas todo mundo já sabia, não é? Não sabia, né? Foi sabendo, porque aí todo mundo começou a falar, né? Vocês queriam que eu falasse e tal, e eu tinha um acordo da gente não falar antes da hora certa. Você foi um dos que mais me pressionou para falar, mas eu falei, não vou falar, mesmo que o Fernando fique bravo, mas eu não vou falar. Enfim, então foi ficando conhecido que era o partido que eu estava criando, mas na verdade não era eu, era um grupo de deputados, de amigos que estavam trabalhando de movimento sindical, de movimento social que estava organizando. Agora, eu não podia assumir, não era esse o objetivo. Nós tínhamos colocado o Marcílio exatamente porque ele tinha uma experiência na criação. Eu tenho brincado que ele é o recordista mundial de criador de partido, né? Que ele já criou 7 com esse. Aliás, a propósito disso, há uma crítica em relação à criação de partidos no Brasil. Para alguns, existem mais partidos do que seria necessário. Para outros, não. Qual é a sua opinião? Olha, se você pegar os Estados Unidos, me parece que tem mais de 80 partidos, né? Qual é a diferença entre lá e aqui, além desse número? Se nós formos comparar em número de população, nós estamos parecidos, né? A diferença não seria que aqui no Brasil, os partidos, ao serem criados, no segundo seguinte, já começam a receber dinheiro público e nos Estados Unidos não? Não sei se é isso, né? Nós não temos esse objetivo de receber dinheiro público, né? Até porque... Mas vai receber. Vai receber, porque faz parte do jogo. Claro. Agora, eu acho que no Brasil, Fernando, e você, nós devemos ter a mesma idade, assim, meio parecido. Mas a gente lembra que no passado você tinha partidos que defendiam causas aqui no Brasil, né? Causas populares. Isso acabou,
né? Hoje os partidos defendem os seus interesses, né? Eu posso dizer do meu, né? O meu foi um partido histórico no Brasil, né? Desde a época do Getúlio, Jango, né? Leonel Brizola, e era um partido que tinha lado, né? Qualquer causa que fosse defender os interesses populares, defender os trabalhadores, meu partido estava do lado. Mas tinha outros, tinha o PT, tinha o PCdoB, tinha o PSB, né? Isso foi se acabando. Os partidos que defendiam os trabalhadores, defendiam os mais pobres no Brasil, e chegaram no poder e começaram a defender outros interesses. E eu acho que isso é que decepciona as pessoas, né? Você pega a maioria dessa militância que fundou os partidos de esquerda no Brasil, hoje estão decepcionadas, né? Porque os partidos chegaram no poder e abandonou o povo, né? Então, eu trabalho com a ideia, e também não será fácil no meu fazer isso, né? Mas eu trabalho com a ideia de ter um partido para voltar a defender causas, né? Você pega, por exemplo, não vou nem só falar dos trabalhadores, mas as causas dos trabalhadores no Brasil estão abandonadas, né? Você não tem mais partido, você tem pessoas, você tem um Paim no Senado, né? Tem o meu caso na Câmara, né? Alguns outros deputados comigo lá também, o Arnaldo Faria de Sá, por exemplo, defendendo os aposentados, mas não tem mais partido, são pessoas. Os partidos abandonaram as causas populares. Mas vou pegar o outro lado, né? O setor industrial, quem que você pode dizer que está defendendo a indústria no Congresso? Né? A maioria, né? Não, eles defendem, mas individualmente, defendem a tua turma que te financiou, digamos assim, tá certo? Mas estão quebrando a indústria nacional. Você pega a indústria têxtil, está acabando, né? Você pega o setor industrial, essa coisa da importação, quebrando as indústrias, o setor, a pequena empresa, né? Não tem ninguém defendendo. Então, eu acho que é possível fazer um partido para defender essas causas, entendeu? Defender os Quais aposentados. serão as duas ou três principais causas que o Solidariedade vai defender? Eu acho que uma das principais delas, nós vamos jogar muito duro nisso, é acabar com o fator previdenciário, né? Porque essa questão é uma questão de honra para nós, porque o fator previdenciário... Explique o que é o fator previdenciário. O fator previdenciário é uma maldita conta que inventaram, que pega a aposentadoria da pessoa e derruba 40% quando você vai se aposentar, no mínimo, né? Se for homem, se for mulher, vai perder mais. Estamos tratando do setor privado. Setor privado, exatamente. Então, os trabalhadores do setor privado... Estou falando aqui só para quem nos vê... Os trabalhadores do setor privado, quando vão se aposentar, se for homem, perde em torno de 40%, se for mulher, perde mais que isso, até 45%. Então, essa é uma questão injusta com as pessoas que trabalharam e que pagaram a Previdência. Então, acho que essa é uma causa que nós precisamos enfrentar. O governo rebate sempre, o Ministério da Previdência de vários governos, dizendo que sem o fator previdenciário, o déficit, o rombo, o prejuízo da Previdência vai aumentar. Como o senhor rebate essa crítica? Eu acho que é conversa fiada do governo, né? Porque nós estamos oferecendo, em troca disso, um novo sistema. Qual né? seria? Nós estamos propondo, não é nem acabar com o fator previdenciário, é manter o fator previdenciário e criar uma alternativa ao fator previdenciário. Qual seria essa alternativa? Essa alternativa é aquela fórmula 85-95, que combinado tempo de trabalho com idade, você se aposentaria melhor. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que começa a trabalhar aos 16 anos, que trabalha numa única empresa, ele vai chegar aos 51 com 35 anos de contribuição, né? Se você somar 35 anos de trabalho com 51 de idade, ele vai para 86, né? Estaria faltando 9. Se ele quiser se aposentar, nós não podemos tirar também o direito de quem quer se aposentar. Se ele quiser se aposentar, ele se aposenta, mas entra no fator. Se ele não quiser, o que nós estamos propondo é criar esse novo sistema, que aí na nossa conta faltaria 9, mas como cada ano que trabalha vale 2, porque é um ano de trabalho, um ano de idade, né? Faltaria 4 anos e meio. Aí você cria uma regra que vai subindo a aposentadoria das pessoas na medida que ele trabalha mais. Então o cara sabe, se eu trabalhar mais um ano, eu vou receber mais 5%. Se eu trabalhar mais 2, eu vou receber mais tanto. Portanto, ele vai ficar mais no emprego e vai contribuir mais para a Previdência, e a Previdência vai arrecadar até mais do que hoje. Deputado, nesse seu exemplo, a pessoa começou a trabalhar aos 16 anos e, em tese, poderia se aposentar já aos 51 anos se tivesse trabalhado esse tempo todo. É justo ou apropriado no mundo moderno ter um sistema que permita a pessoas com 51 anos de idade se aposentar? Deixa eu te falar, por isso que nós estamos propondo a alternativa, porque hoje ele pode, tá certo? Hoje ele pode, ele cai no fator, vai perder 40%, mas ele pode.
O que nós estamos propondo é incentivar o cara a trabalhar mais, entendeu? Mas no fator ele também tem esse incentivo? Tem nada, mais? Se ele ficar trabalhando ele vai perder mais ainda, por causa da expectativa de vida. Cada vez que a expectativa de vida sobe, o fator diminui o salário dele. Então, se você continuar trabalhando, ao invés de você receber mais, você vai perder salário. As pessoas quando me perguntam, vem cá, me aposenta ou não? Eu falo, se aposenta, porque você vai continuar, quanto mais você trabalhar, mais você vai perder. É o contrário, nós estamos propondo um incentivo para ele ficar trabalhando e, portanto, arrecadar para a Previdência e se aposentar melhor. Então, uma grande causa vai ser a defesa da reformulação do sistema de aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada. Exatamente. Cite outras duas causas que o Solidariedade vai defender. Eu, para não dizer, porque junto comigo está vindo muitos deputados ligados ao setor empresarial. Eu acho que nós temos que pegar essa causa da importação, né? Isso é um escândalo que vem acontecendo no Brasil, setores industriais importantes sendo destruídos, né? Nós precisaríamos discutir muito como é que faz para enfrentar essa coisa da importação. Você não pode ter uma coisa assim de importar, né, de ter um déficit no setor industrial, no setor produtivo, de mais de 100 bilhões de dólares por ano. Um déficit. Mas o senhor está dizendo que o Solidariedade vai defender produzir dificuldades para importação como existe hoje? Vai ser mais difícil importar? Eu acho que nós temos que endurecer essas regras de importação. Não é possível você ter um déficit no setor industrial de mais de 100 bilhões. Você ter só no setor de eletroeletrônico um déficit de 30 bi. Não é melhor, em vez de proteger o país das importações, melhorar o ambiente de negócios para as empresas nacionais competirem melhor? Fernando, é exatamente isso. Você tem que combinar isso, né? Você não pode pegar um setor, por exemplo, a indústria têxtil no Brasil, que é um setor que emprega hoje 1.700.000 trabalhadores, que é um setor que usa muita mão de obra, e destruir, né? Você tem que incentivar esse setor de melhorar a tecnologia, de melhorar a sua produtividade e a sua qualidade. Agora, não pode quebrar o setor. O que o governo faz hoje é quebrar o setor, né? E reclamação todos os dias, esse Ministério da Indústria e Comércio praticamente não funciona. O ministro está mais preocupado em ser governador de Minas do que cuidar da indústria. Quem que é o ministro? Sei lá o nome, eu já até esqueci. Fernando Pimentel, do mesmo. PT. Eu vou lá, já fui lá 30 vezes, esse cara não atende ninguém. Pergunta ao setor industrial o que acontece. Eu vou lá por quê? Se importa, quebra a indústria, tira emprego, né? Então eu parei, porque eu vou lá, o cara toda hora diz que está falando com a Dilma. Estou falando com a Dilma aqui. Pô, mas para de mentir, não é possível que você fale com a Dilma toda hora. E, além disso, não atende uma das demandas, nenhuma, né? Várias questões que a gente levou lá. Eu tive um episódio, por exemplo, que eu até cheguei, ainda na época que eu falava com a Dilma, eu levei para ela uns tubinhos que o Brasil produzia no Brasil, esses tubos de cosméticos que as mulheres usam mais do que nós, né? Porque a gente já está usando também, né? Aqueles tubinhos, para ser produzido no Brasil, nós tínhamos 8 empresas que fabricavam aqueles tubos. Só a embalagem? Só a embalagem. Aqueles tubos, né, que vai o creme dentro. Tínhamos 8 empresas, 8 mil trabalhadores, em torno de 8 a 9 mil trabalhadores diretos. Para produzir no Brasil, na época, há 3 anos atrás, custava cada 1.000 tubinhos daquele R$36. A China estava pondo aqui dentro a R$3,50 aqueles tubos. O que aconteceu? Eu levei lá e falei, isso aqui é um absurdo, porque o nosso tubo, a Anvisa exigia que fosse pintadinho, que não sei o que, todo bonitinho. O da China era um caos, podia entrar de qualquer jeito. Não deu outra. Eu levei 2 vezes para a presidente Dilma e na última eu falei publicamente, presidente, te pedi 2 vezes, não precisa fazer mais nada, porque as empresas todas quebraram. Não tem mais nenhum emprego nessa área. Ou seja, em vez de incentivar o nosso, de segurar esse produto pirata que tirava a indústria, tirava o emprego no Brasil, eles simplesmente deixaram entrar, talvez por interesses particulares de alguém no Ministério. O Solidariedade, no espectro ideológico, vai ser um partido de centro, de direita ou de esquerda? Vai ser um partido de centro-esquerda. Não dá para dizer que é de esquerda, mas também não é um partido de centro, porque eu não me considero de centro, né? Eu lutei minha vida inteira do lado das causas populares. Agora, vem gente comigo que está mais no centro, então eu diria que é um partido de centro-esquerda. O senhor vai aceitar no seu partido deputados ou senadores ou políticos em geral que estão aí, vamos dizer, encrencados com a justiça ou tem alguma coisa, algum óbice na área judicial? Para mim não terá problema isso não.
importante para mim é o que ele defende, né? Que ele esteja defendendo as causas corretas, porque se eu fosse pensar nisso, eu não poderia entrar, eu devo ter uns 10 processos, por causa eu sou presidente da Força Sindical, a Força Sindical teve processo e eu respondo como presidente. Então isso para mim não decide se ele filia ou não, porque muitas vezes você tem processos por estar defendendo a coisa certa. Eu, por exemplo, acho isso que aconteceu comigo. Muitas vezes eu defendo a coisa correta e levo algum processo por isso. No dia 24 de setembro, agora, terça-feira, o TSE aprovou o registro definitivo do Solidariedade. Às 22 horas e 22 minutos, segundo o Jorge, meu assessor de imprensa. 22 horas e 22 minutos e havia 22 deputados presentes ali nas dependências do TSE assistindo a sessão. Esse número, 22 deputados, é um número de deputados que deve aderir e entrar para a legenda? Nós achamos que terá mais. Né? Quantos serão? Serão de 30 para cima. Acima de 30? Acima de 30. De quais partidos, sobretudo, devem vir esses deputados? Vem de vários, eu acho que de todos, de todos não, porque tem mais de 30 partidos, mas... Aí teria que ser um de cada. Um de cada, Não, do PDT deve vir uns 5 ou 6, do PMDB uns 2 ou 3, enfim, aí vem variadamente de vários. O maior fornecedor de deputados será o PDT? Eu acho que de todos eles o maior será o PDT. Depois, em seguida, o senhor diria que PMDB, é isso? Rapaz, não dá para saber, não. Eu posso te dar esses números mais à tarde. Hoje ainda mais ou menos, assim, o senhor diria de quais partidos? PDT, PMDB? PMDB, PR, PP, o PEN tinha 2, provavelmente virão conosco. O PHS tinha 1, deve estar conosco, enfim, então... PSD? PSD deve vir 1 ou 2, enfim, o PSD não perderá muito deputado como o Kassab previa, não. Por quê? Não sei. Porque havia alguns deputados, lá atrás, um ano atrás, tinha assim, um descontentamento grande no PSD, né? Até porque o PSD tem muitos deputados concentrados em alguns estados, né? Uhum. Pega São Paulo, me parece que tem 9, né? Na Bahia tem 6 ou 7, no Rio, em Minas também. Então isso acaba levando o deputado na contabilidade saber que não será reeleito. Do PSB vem alguém? Do PSB? Partido Socialista Brasileiro. Acho que sim, 1 ou 2 deve vir. Entendi. Então, cerca de... PPS deve vir 1 ou 2. Cerca de 30 deputados. Quantos senadores, governadores ou prefeitos, aproximadamente? Até agora nós temos um senador acertado, que é o Vicentinho, do Tocantins. De qual partido? Boa pergunta, hein? Eu não sei qual partido é dele, não. Bom, e prefeitos, essa conta a gente tem um mês, né? Uhum. Porque prefeitos não precisam se filiar até o dia 5. Não, só quem será candidato tem que se filiar até o dia 5. Mas prefeitos e vereadores que simplesmente querem mudar de legendas, a gente ainda tem um prazo de 29 dias, né, para frente. Governadores e vice-governadores, algum? Nós não conversamos sobre isso. Eu tive algumas conversas com governadores, começou a pegar mal essa história de conversar com governadores e eu parei. Começaram a dizer que eu estava indo lá vender a legenda, não sei o quê, eu parei. Não pode nem conversar. Houve essa conversa mesmo? Foi noticiado, então, só para recapitular, que o apoio seria no seguinte sentido: entram alguns deputados, alguns senadores, enfim, do Estado, faz-se o acordo e o tempo de TV do partido iria oficialmente no Estado em apoio àquele governador que ajudasse a trazer os deputados. Houve essa conversa? Então, deixa eu te falar, esse é o desejo dos governadores, né? Como assim? Porque é tudo muita gente muito esperta, né? Você sabe por que normalmente numa cidade tem só 2 candidatos sempre? Porque o prefeito daquela cidade traz tudo quanto é legenda para o lado dele e a oposição fica lá com 2 ou 3. Então depois só sai aqueles 2. Então isso no estado também é assim. Quando começa a surgir um partido com possibilidade de ser registrados, todo mundo político começa a procurar. O senhor foi procurado por qual governador, por exemplo? Por vários. Não vou falar mesmo? O nome, não é. Procurado para ir lá, assim, muitos? Vamos conversar, vem aqui e tal. E a oferta era qual? Eu ajudo a entrar alguns deputados no seu partido e em troca você me apoia a minha reeleição? Em troca eu controlo o partido aqui.
É isso. É isso. Mas aí eu parei de ir porque estava dando muito problema. E nesses estados que estavam acontecendo isso, que eu percebi que o governador queria controlar, nós vamos fazer exatamente o contrário. Como assim? Vamos dar para a oposição dele. E então o senhor ainda não tem nenhum acordo fechado em nível estadual? Não. Não dá para dizer nenhum. Né? Eu, por exemplo, sou amigo do Geraldo Alckmin, tive com ele várias vezes nesse período. Eu fui oposição a ele na eleição passada. Durante o mandato ele nos convidou para participar do governo. Hoje nós temos uma secretaria no governo dele e devemos apoiar a reeleição do governador Geraldo Alckmin. Isso então no estado de São Paulo é algo mais ou menos desse... desse... Estou falando no estado que eu estou. Tá certo? O Solidariedade deve apoiar a reeleição do governador Geraldo Alckmin de São Paulo do PSDB. Exatamente. Nos outros estados aí vamos discutir para frente, tem que montar ainda os diretórios, tem que montar. Nosso partido não terá comissão provisória. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Esse é um grande problema dos partidos, né? Que os partidos controlam os estados com comissão provisória. Exato. Nós todos serão diretórios. Isso que eu ia perguntar para o senhor, para que quem nos assiste entenda, os partidos, quando são criados, estabelecem nos estados comissões provisórias. Um dirigente do partido, o presidente ou um homem forte do partido, tem uma procuração com o poder para destituir a qualquer momento aquela comissão provisória. Então ele fica na prática dono do partido e determina ao partido o que fazer em cada estado. O senhor está dizendo que no caso do Solidariedade, é claro, no início não tem como. Tudo vai ser provisório. Tudo vai ser provisório. Qual é o prazo que o senhor estima para que o partido tenha direções partidárias estaduais realmente eleitas e com poder de atuação autônomo nos estados? Fernando, tem uma coisa no nosso estatuto, você tem que cumprir estatuto agora, né? Então, no início, tudo provisório. Hoje, nós devemos estar pegando a senha da filial web lá. Com isso, a gente pode autorizar as comissões provisórias para que os estados possam funcionar a partir de agora, para poder fazer filiações. Com essa senha, a gente então vai fazer as comissões provisórias nos 27 estados. A partir daí, o estatuto nosso é muito simples você fazer um diretório no estado. Nós precisaríamos ter 3%. Eu acho até que é muito simples demais, porque aí fica muito fácil também para o estado faz lá, né? Você precisa de ter 3% dos municípios com diretório. Então, pego São Paulo, nós precisaríamos fazer 19 municípios. Muito pouco, tá certo? Eu acho que o ideal em São Paulo é você ter pelo menos 100 diretórios, tá certo? Diretórios municipais. Aí você pega o Acre, precisa de 1, né? São poucas cidades. Então, mas lá, no estatuto, nós precisamos no mínimo 2 cidades. Então, é muito fácil. Com isso, para fazer os diretórios municipais, é muito simples também, é uma tabelinha de filiados, que vai de 20 a 350, portanto, poucos filiados. Com isso, ele faz o diretório, e com esses diretórios, com esses 3% de diretórios, ele faz o diretório estadual. Então, todo o nosso partido vai seguir o estatuto e, a princípio, vai fazer por esse estatuto. Mas eu acho que a gente devia, pelo menos, exigir dos diretórios que tenha mais diretório municipal. Porque também a direção estadual, nós também tem que pensar um pouco lá. A direção estadual vai querer controlar os municípios, se você não tomar cuidado, com comissão provisória. Entendeu? Porque Mas a minha pergunta é, em quanto tempo o senhor eu acredita acho que até o final do ano, faço tudo. Todos serão diretórios estaduais eleitos e não mais provisórios? Não mais provisórios. E lógico que poderá decidir o destino do estado lá, democraticamente decidido por eles. Deputado, durante o processo de criação de pedido de registro de solidariedade, houve várias acusações de fraudes na coleta de assinaturas de apoio ao partido. O que aconteceu com essas fraudes e assinaturas que foram descartadas durante o processo e outras nem tanto? Então, Fernando, acho que essa questão é bom explicar bem, né? Não tem fraude. O que tem é que você coleta milhares de assinaturas, né, e encaminha para o cartório. No encaminhamento para o cartório tem vários, não tem um procedimento. Ontem vários juízes falaram sobre isso. Não tem um procedimento único no TSE para regulamentar. Então tem cartório que exige assinatura do dia que você tirou o título, né? Tem cartório que exige assinatura do dia que você votou. Na última eleição. Na última eleição. E a assinatura da última eleição, você sabe, quando vai votar, que é um quadrinho pequenininho para votar, né?
Você vai lá, faz a tua assinatura, que muitas vezes não dá para fazer direito. E muitas vezes você pega a assinatura na rua das pessoas que estão passando, e essas pessoas assinam de qualquer jeito. E muitas vezes o cara assina até para se livrar de você, né? Para não, esse cara está mexendo o saco, vou assinar aqui, né? E você leva no cartório, e vou te dizer assim, ó, todo mundo que fez, não é com solidariedade, mas a Marina está passando por isso, né? O Kassab passou, o Kassab coletou 1.200.000 assinaturas, no caso de solidariedade foi menos. Nós devemos ter coletado em torno de 900.000 assinaturas. Então a tendência é de chegar no cartório e várias dessas assinaturas não conferir. E tem muitos lugares que o cartorário tem lado, entendeu? Dá para ver claramente durante o processo que é o lado dele, né? Tem lado, tem preferência partidária? Tem preferência partidária. Entendi. Isso porque eu não disse que era eu. Se eu tivesse dito que era eu desde o início, teria sido bem pior. Você está vendo com a Marina, né? Porque aí os lados começam a agir desde lá de baixo. E muitas vezes os seus adversários também agem. Você está numa cidade coletando assinatura, né? Chega alguém e te dá lá 10, 20 assinaturas, você fala, oh, legal, o cara está me trazendo. Muitas vezes essas 10, 20 é de gente só para te sacanear na frente, como aconteceu comigo, né? Então, Teve um caso, por exemplo, em São Paulo, mais de um, na verdade, em 2 cartórios, em que os chefes dos cartórios disseram que os seus nomes e as suas assinaturas estavam presentes. Você, veja bem, esse caso vou pegar seria esse caso. O que aconteceu? Vou pegar esse caso para você. Foram 2 cidades, Suzano e Várzea Paulista. Várzea Paulista. Na verdade, a denúncia que saiu, inclusive na Folha de ontem, né, dessa semana aí, foi de Várzea Paulista. Várzea Paulista, todo mundo que mora em São Paulo também não conhece. Várzea Paulista é uma cidadezinha que fica, uma cidade importante ali do lado de Jundiaí. Isso. Né? Que deve ter lá não sei quantos mil habitantes. Ali todo mundo se conhece. Nós pegamos nessa cidade 168 assinaturas. Seria muito imbecil alguém que falsificasse a assinatura do dono do cartório, né? Então, eu só posso dizer isso, que isso é coisa armada. Uma coisa armada na cidade, já preparada para na seguida denunciar, entendeu? Porque não é possível que alguém imbecil ia fazer um negócio desse. Você está dizendo que alguém infiltrado colocou lá uma assinatura do dono do cartório, o nome do dono do cartório, com uma assinatura, para dizer depois que houve a fraude. Teve um lugar que pegaram que nos deram a assinatura e que foi pego no cartório, nem saiu, do chefe como é que chama? Do presídio, do diretor do presídio, pra você ter uma ideia, entendeu? Uhum. Então você está coletando assinatura na cidade. O adversário fala, dá uma ajuda para esses caras aqui, né? Entendi. Então tem muitas coisas disso. Agora, o que nós estamos discutindo aqui, é essa que era a discussão que nós estávamos fazendo, acho que era bom esclarecer isso, é que ficha é uma coisa do passado. As fichas que não valeram ficaram para trás e nem devolvidas não são. Você viu que a Marina está reclamando disso. Essas fichas que não batem, né? Você viu que no caso dela, um diretor dela, 2 vezes foi recusada a assinatura dele. Então, as fichas que não batem não vêm para cá. O que veio para cá foi certidão. Certidão tem fé pública. O juiz do cartório é que assina, entendeu? Muitas vezes com a lista dos nomes atrás, muitas vezes não. E essa foi a discussão de ontem aqui, né, no TSE. Então, o que vem para cá é as que foram certificadas, que conferiram, né? E essas nós tínhamos de sobra. Nós tínhamos ontem na mão, né, porque estavam dizendo que faltava assinatura, isso que eu falei, então vamos levar o que nós temos. Nós temos umas 30.000 assinaturas que a gente não entregou no TSE, que sobraram, porque agora os cartórios, como você entregou muito, né, os cartórios estão pedindo para você ir buscar essas... Nesse caso de Brasília, em que houve a acusação da utilização indevida da lista de filiados a um sindicato, o Sindileges, que é o dos trabalhadores no Poder Legislativo. Em Brasília, para mim aconteceu? É muito claro, né? Aqui em Brasília, no Sindileges, nós, lá atrás, eu apoiei uma pessoa chamada Magno para ser presidente do sindicato do Sindileges. Ele ganhou, fez um péssimo trabalho, ninguém aguentava mais ele. Tanto é que teve 5 chapas nas eleições passadas. E eu apoiei uma chapa de um outro companheiro, que é o Newton Paixão. E a chapa do Newton Paixão ganhou. Além disso, para ajudar a mulher desse rapaz, trabalhava no meu gabinete. Porque quando eu cheguei aqui há 7 anos atrás, 6 anos atrás, e eu tinha apoiado a chapa deles anteriormente, a Força Sindical tinha apoiado, eles me indicaram uma assessora para trabalhar no gabinete que... combinada ali, né? Era a mulher dele. E também... Combinado como?
O cara falou, me indica um assessor. Aí o cara já indica a mulher, né? Eu só fui descobrir que era a mulher dele depois também, né? Ou seja, aí teve alguns problemas e eu demiti a mulher dele, né? E por isso ele virou meu inimigo. Agora, o problema não é aí, né? O problema, Fernando, é que nós estamos mexendo com poderes, com coisas maiores do que isso, né? Nós estamos mexendo, quando você cria um partido, numa hora dessa, você muda o jogo eleitoral de 2014. Então tinha grandes interesses envolvidos nisso, né? Os poderes todos envolvidos, né? Eu sei que o Palácio do Planalto se envolveu nisso, enfim, para impedir, né? Porque você muda o jogo. E aí aproveita esse tipo de coisa para tentar inviabilizar. Eu sei que as denúncias, as supostas denúncias de fraudes, né? Era muito direcionada, entendeu? Muito bem feita. Vou perguntar já sobre o cenário de 2014, mas só para finalizar esse caso. A acusação era que a lista de filiados do Sindilege foi entregue de forma indevida. Isso ocorreu ou não ocorreu? Nós tivemos essa preocupação antes. Aqui teve muita coisa armada, né? Dentro disso que eu estou te falando, de gente que já se preparava, né, para lá na frente te denunciar, né? Então, eu estou tranquilo com isso, porque aqui nós fizemos coleta de assinaturas nas ruas, nós tiramos fotografia já sabendo disso, né? As pessoas foram para a rua aqui nos bairros, e aí coletou assinatura de todo mundo, mas aqui armaram para nós, bem armado. Infelizmente a gente só foi perceber agora. Uma das últimas perguntas aqui sobre criação de partido. O senhor passou por esse processo? Não tem uma pessoa que, olhando o processo de criação de partidos, não tem alguma crítica a fazer e tem alguma ideia sobre como melhorar esse sistema. Quais são as suas ideias sobre isso? Olha, é muito sofrido criar partido, né? É um bom sistema o que existe hoje? É muito difícil de criar partido, muito difícil. Eu até tive uma conversa com o Marco Aurélio, né, sobre isso. Ele, mas todo mundo diz que é fácil. Eu falei, Marco Aurélio, então o senhor conhece a regra? O ministro Marco Aurélio Melo do Supremo? Isso, o senhor que conhece as regras, você imagina cumprir todas essas regras, né? Agora, eu acho que essa coisa de coletar assinaturas não é um negócio muito correto, entendeu? Deveria ser. Poderia mudar aquilo dali, sei lá, eu até ontem estava pensando o seguinte, para tirar essa dúvida, você poderia ter um vídeo, que as pessoas chegassem e dizer, eu estou apoiando o partido tal. Mas daí 500 mil de vídeos? Você sai gravando, o cara, você vai apoiar, então grava aqui falando que você está botando. Meu número do título é tal, não sei o quê, tá certo? Porque aí inibe essa história de que você está falsificando. Aliás, eu resolveria isso no 1º de maio logo, né? Que tem muita gente nas festas promovidas pela Força Sindical, não é isso? É isso. Por que o senhor quis sair do PDT e o que vai acontecer com o PDT agora? Olha, eu nunca quis sair do PDT. Mas está saindo. Estou saindo. Né? O senhor se filia, aliás, oficialmente hoje, 25 de setembro. Isso. No Solidariedade. Estou me desfiliando hoje e filiando no Solidariedade hoje mesmo. Eu nunca quis. Como esse grupo de parlamentares me chamou, e eu só descobri depois também porque que eles me chamaram, né? Porque você teria que ter uma condição de trabalhar nacionalmente. Eu tinha muita crítica ao modelo de administração do PDT, né? O PDT tem muitas comissões provisórias nos estados? Vou te explicar isso. Mas nunca quis, né, disputar a presidência com o ex-ministro Carlos Lupe, né, porque achava que ele devia tocar aquilo, né? Quando o Brizola morreu, eu era muito amigo do Brizola. Acho até que se o Brizola tivesse vivido um pouco mais, ele teria me feito presidente do partido. Ele tinha uma grande relação com o Brizola, quase todo final de semana estava com ele. Mas depois, como o Lupe, uma crítica aqui que eu faço, talvez ele poderia, ao invés de ficar brigando comigo, dar uma olhada no que ele está fazendo, né? Não dá para se administrar um partido só com comissão provisória, né? O PDT tem 9 diretórios, só o que a lei manda. E mesmo para fazer esses diretórios tem que ter autorização da direção nacional. E mesmo para renovar, se a direção nacional não te der, você não renova, né? Então, é um partido comandado, muitas vezes, por gente que não tem voto, né? Você tem um estado como a Bahia, que tinha 4 deputados federais, quem manda é uma pessoa amiga minha, mas que nunca teve voto, tá certo? E os deputados não têm nenhuma preferência, nenhuma autoridade no estado dele. E isso vai criando um clima de insatisfação dentro dos parlamentares. Então, eu acho que esse modelo que eu aprendi dentro do PDT, eu quero
fazer completamente diferente no Solidariedade. O PDT vai sobreviver? Eu acho que vai, né? Vai, porque tem história, né? Tem toda uma história do... Mas vai minguar muito por causa desse tipo de administração. De que forma o Palácio do Planalto atuou, como o senhor disse, para impedir a criação do Solidariedade? Atuou lá atrás com aquele projeto de lei que inibia a criação de partido, né? E que nós conseguimos uma liminar no Supremo que suspendeu a tramitação do projeto e que perdemos, né? Perdemos lá no Supremo, mas quando perdemos o povo foi para a rua. Aí o Palácio recuou, né? E o Congresso também recuou porque era uma coisa antipática, principalmente contra a Marina. Não era nem contra nós, né? Mas era mais contra a Marina se votasse aquele projeto. Esse projeto, então, na realidade, acabava com a possibilidade da criação de um novo partido e a permissão para deputados eleitos por outras siglas passarem para esse partido, levando tempo de rádio e TV. Você podia passar, mas você não levava nem fundo partidário nem tempo de TV. Ou seja, você inviabilizava na medida que o partido não tinha condição de se comunicar. O senhor acha que a partir de agora não é necessário repensar talvez esse mesmo projeto agora, passando o período 5 de outubro? Eu acho que quanto mais partido, melhor. Cada grupo tem que ter o seu deixar partido. aberto para sempre. Tem que ter democracia. E os partidos, na rua é que as pessoas decidem qual é o melhor partido. Essa história de inibir partido, eu acho que tem que criar partido. Cada um que achar que o partido não está bom, muda, faz outro. Muito bem. Mas a presidente Dilma Rousseff esteve envolvida nessa operação? Eu acho que teve. Mas o senhor tem informação objetiva sobre isso? Tem, viu? Mas conta então um pouco. Não, eu contar essas histórias todas aqui, tá doido? Mas por que não? Se são informações objetivas... Então, eu só estou te dando indício, ou seja, tem um projeto, né, que o PT se juntou lá com o PMDB, com o PSD e tal, e joga muito pesado e aprova na calada da noite, né? Aprova o requerimento de urgência hoje e vota em seguida, né, sem ninguém estar sabendo, ou seja, todo um ritmo. No outro dia vai para o Senado e tentam empurrar lá. Aí vem, agora, né, nós tivemos 7 pareceres do Ministério Público favorável. Aí vem um outro, indicado pela presidente Dilma, que faz um parecer contrário, tá certo? O senhor está se referindo ao vice-procurador eleitoral Aragão. Ontem eu falei, vou repetir, esse relatório dele foi encomendado pelo Palácio Planalto. Mas ele foi indicado pelo procurador-geral, o Janot. Então, mas você pega o histórico de quem eu estou falando. O Aragão pega o histórico dele. Você vai ver de quem ele é. O senhor acha que a presidente Dilma diretamente determinou isso? Aí, eu não sei se foi ela, né? Mas deve ter sido. Porque o senhor acha que ela aprovou essa operação? Eu acho que teve um desespero ali no Palácio do Planalto, a hora que o PSB decidiu sair do governo, né? Aí o governo ficou meio desesperado, porque começa a perder as suas bases, né? A história do PT foi compor com o PDT, o PCdoB e com o PSB, né? Como esses 3 partidos, quando eles casaram com o PMDB, eles casaram, né, lá atrás, esses 3 partidos ficaram, né, os aliados históricos ficou de lado, né? Isso a gente reclamava lá há algum tempo. E esses partidos se sentindo de lado, quem mais tem coragem, né, como o Eduardo Campos, né, tem coragem e rompe com o governo antes da hora. Isso deixou um pouco desesperado. E na medida que você tem mais a Marina criando um partido, com segundo lugar na pesquisa, um outro partido que eles na verdade, tinham dúvida, né, por causa da minha posição com relação ao presidente Dilma, de que lado nós estaríamos. Então tinha toda uma pressão ali do Palácio e o medo de 2014. Mas só para recapitular, o senhor acha que a presidente Dilma não desejava a criação do seu partido? Eu acho. Eu acho não, tenho certeza. Porque em 2014 a chance do Solidariedade apoiar a reeleição da presidente Dilma é pequena, nenhuma? Se depender de mim, nenhuma. Só que como agora eu vou ter que falar como presidente de um partido, e no meu partido tem muita gente que hoje está na base do governo, aliás, eu acho que quase todos estão na base do governo, né? Então como vai ser isso? Vamos ter que discutir isso internamente. Então tem chance de apoiar a presidente Dilma? Não sei, se depender de mim, não, né? Mas meus parlamentares lá... O senhor vai fazer o que for possível para não apoiar a reeleição da presidente Dilma? Se depender de mim, meu partido vai para a oposição. Dos nomes que já estão pré-lançados à presidente da República, quais o senhor considera que poderiam ser ou ter o apoio do Solidariedade? Eu tenho uma grande relação com a Marina,
com o Eduardo Campos, mas muito boa relação com o senador Aécio Neves. O que se ouve em Brasília é que a possibilidade maior é de apoio à candidatura de Aécio Neves do PSDB. Até porque o Aécio é muito meu amigo, né? Desde quando ele era apenas presidente da Câmara, apenas deputado. Antes disso, eu, como sindicalista, tinha uma grande relação aqui. Tive mesmo na eleição de 2002, quando eu fui candidato a vice do Ciro à presidência da República, eu fui em Minas apoiar o Aécio, que era de um outro partido, né? Então, enfim, eu tenho uma grande relação com ele e por isso as pessoas já dizem que nós já estaríamos nesse embalo. Agora, ele pode ser o nosso candidato. O senhor vai, se depender do senhor, trabalhar para que isso ocorra? Eu vou trabalhar com a ideia da gente, essa é a minha opinião, da gente fazer um acordo, né, com o Aécio, com o Eduardo Campos, com a Marina, de ter uma grande composição no segundo turno das eleições, né? E no primeiro? E para isso, eu acho que esses três candidatos deveriam ter as condições iguais de disputar as eleições. E aí, com um acordo de quem for melhor no segundo turno, teria apoio dos outros. Mas o seu partido, no caso, iria apoiar um dos três? Então, dentro desse acordo, dentro desse jogo que vai acontecer em 2014, nós estaríamos dentro disso, né? Como funciona esse jogo? Como é que é essa igualdade de condições? Vou dar um exemplo assim. Você para disputar a eleição no Brasil, eu já fui candidato a vice-presidente e sei. Não adianta você só ficar andando na rua, fazendo comício, fazendo discussão, por reunião. Você tem que ter tempo de rádio e de televisão. Sem isso, você não consegue falar com os cento e tantos milhões de eleitores que o Brasil tem. E você só pode falar, então, por rádio e pela televisão, principalmente pela televisão. Então, nós teríamos que ter a capacidade de dar essa condição para cada um dos três candidatos. Tempo de televisão mais ou menos distribuído entre os três? Exatamente. Para que os três tenham condições de ter um desempenho mais competitivo, é isso? Exatamente. Eu acho, por exemplo, né, vamos supor que essa guerra que está contra a Marina não deixe ela ter um partido, né? Criar o partido dela, que é o sonho dela. A gente poderia estar verificando as possibilidades dela ir para um ou para outro, desde que tivesse esse acordo. Ou seja, o Solidariedade vai trabalhar para ter mais candidatos de oposição competitivos contra a reeleição de Dilma? Essa é a minha ideia. Não significa que seja do meu partido, que eu nem reuni ainda, vou reunir hoje às 14 horas. O que a presidente Dilma deveria fazer para trazê-lo de volta ao campo governista para apoiá-lo? Fernando, é o seguinte, você sabe, a gente se conhece há muito tempo. Eu sou sindicalista, né, e estou deputado. E eu tenho um lado, né? Os maiores problemas que eu tive na vida é porque eu tenho um lado. Se eu não tivesse lado, eu não teria esses problemas que eu tive, de processo, essas coisas todas. Mas eu não mudo nisso. Eu defendo os trabalhadores aqui na casa, tá certo? Aqui eu sou um defensor dos trabalhadores. E quando a Dilma foi candidata, eu fui fundador do PT em 82 e nunca votei no PT. Nunca. Certo? Saí em 82, nunca votei. Aliás, votei em 82, né? Foi fundador em 80, em 82 eu fui candidato a vereador numa cidade, depois abandonei a política e nunca mais votei no PT. E depois, no segundo mandato do presidente Lula, ele tratou muito bem o movimento sindical, né? Tratou tão bem que no final ele disse, Paulinho, você apoia a Dilma? Eu falei, apoio. E ele chegou a dizer ao presidente Dilma o seguinte, olha, você conseguiu o que eu nunca consegui, que as 6 centrais sindicais te apoiassem. E ela fez um acordo dentro do prédio dos metalúrgicos de São Paulo, com as 6 centrais, de que ela iria acabar com o fator previdenciário, ela ia reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais, ela ia fazer uma política salarial para os aposentados, ia fazer uma tabela de correção do imposto de renda que come o nosso salário todos os meses, correta, e ela não fez. Enfim, ela assumiu uma série, ela ia fazer os 10% do PIB para a educação, 10% do PIB para a saúde. Ela não fez? Não fez nada, prometeu? Não cumpriu nenhuma, e virou minha inimiga 2 dias depois que foi eleito, porque o salário mínimo de 2010, por causa do PIB de 2008, não ia subir praticamente, não ia crescer nada. Eu fiz uma emenda propondo uma antecipação de R$25 para o salário mínimo, porque o salário de 2011 ia ser grande por causa do PIB de 2009, né? Ia ser 14%. Eu fui numa reunião com ela e falei, presidente, é um erro que você está fazendo. Esse ano não sobe nada e o ano que vem sobe 14%, vai
Vai penalizar as pessoas que vai ter que pagar, inclusive, esse aumento em 2011. Vamos antecipar. E eu fiquei naquela emenda minha ali, na medida provisória dela, e ela virou minha inimiga por causa disso, entendeu? Além de, a partir dali, não cumpriu nada, ou seja, ela mudou. Na verdade, ela já tinha mudado quando ela chegou. Considera hoje Dilma é inimiga sua? Ela se tornou? Eu acho que sim. Né? Não chama mais as centrais, não reúne, não conversa. Por que ela não cumpriu esse acordo que o senhor disse que ela fez com as centrais? Porque eu acho que ela não entende disso, não. Ela nunca teve desse lado mesmo, entendeu? Ela aproveitou ali. Ela vive hoje da fama que o Lula tinha nessa área, né? Você pode ver que o discurso dela, não, porque o Lula fez. Pergunta o que ela fez. Ela não fez coisa nenhuma. Para os trabalhadores, não. Ela fez esse acordo na campanha de 2010 com as centrais, é isso? Eu não me lembro o dia, mas no segundo turno das eleições, ela ficou 2 dias dentro do prédio da Força Sindical, com reunião em tudo quanto é andar. Eu tomei 37 mil reais de multa por causa dela, entendeu? Até por usar a estrutura do sindicato lá para ajudar ela. E aí ela não assinou, ela se comprometeu junto com o Lula, não cumpriu coisa nenhuma. Ao ter se comprometido... Eu não tenho como apoiar alguém que concorda de fazer as coisas para os trabalhadores, no outro dia muda de lado. Então, por que ela não é minha mãe? Ao ter prometido, feito um acordo e não cumprido, ela cometeu o quê? É um ato de traição? O que é? Não sei que dá para qualificar. E as pessoas têm que medir isso em 2014. Mas o senhor, qual que é a sua descrição? Ela não cumpriu o acordo. As causas trabalhistas, entendeu? Aquilo que a gente vinha tendo com o Lula, eu falei isso para o Lula. Lula, não me peça para fazer nada por essa mulher que eu não faço. Se o Lula, ex-presidente Lula, fosse o candidato a presidente, aí as coisas seriam diferentes? Eu acho que seria. Eu cheguei a dizer isso para ele. Mas a chance de ele vir a ser candidato em 2014 não existe, Eu acho que ele não existe. Se ele falar hoje que é candidato, ele acaba com o governo da Dilma. Né? Se ele não fala e deixa mais para frente, as pessoas vão assumindo outros compromissos. Então, eu acho que ele sabe que está inviabilizado. Ou seja, a candidata é Dilma e, como o senhor diz, ela virou sua inimiga, enfim, das suas causas. Não é inimiga minha, não. É inimiga das causas trabalhistas. Entendi. Quanto tempo de TV é a expectativa do Solidariedade ter no ano que vem, por conta aí dessas filiações? Esse tempo de televisão é complicado, né? É um cálculo difícil, mas o senhor já deve ter mais ou menos estimado, sei lá, em torno de 2 minutos. No programa. E daí, enfim, é um déficit grande que vai ser imposto aí à aliança do lado governista, não é? O senhor estima que quem vai acabar ficando com a presidente Dilma no final? Ela teve 10 partidos a favor dela em 2010. Isso é muito difícil, né? Porque depende muito desse... Porque o senhor está saindo com vários deputados do PDT. O PDT vai ficar desidratado. O PSB pode sair. Mas por outro lado... Não sei se o PDT apoia ela, né? Então isso é uma discussão que vai ter tem isso também. Né? Além do que, mas por outro lado, ela deve ter o apoio do PSD. Por exemplo, eu sei que ele tem uma grande relação, mesmo com a Aécio, mesmo com o Eduardo Campos, enfim, então isso é uma coisa que vai Mas por outro lado, a presidente Dilma deve ter o apoio do PSD, que é um partido grande em termos de tempo de TV. Será que tem? Vamos ver, né? Isso é o que tem dito o ex-prefeito Gilberto Kassab. Mas vamos ver. O senhor acha que ele vai acabar não apoiando a presidente Dilma? Vamos acompanhar, para dizer isso no final. Não, mas o senhor o que acha? Qual é o seu palpite? Se você ler o que está hoje, vai, né? Mas eu acho que muitas coisas vão acontecer ainda daqui até junho de 2014. Qual é, pela sua experiência, o cenário que a gente vai ter no final deste ano, começo do ano que vem, em termos de grid de largada aí para a presidência da República? Quantos por cento, mais ou menos, cada um vai estar? Em que faixa? Eu acho que a tendência é a presidente Dilma estar na frente, né? Porque... por causa da exposição que ela tem. Né, hoje ela tem perto de 35% dos votos. Segundo, deve continuar a Marina, porque a Marina também tem uma exposição grande, tem um apelo, né, da juventude e tal. Depois deve estar o Aécio, Eduardo Campos, acho que mais ou menos que não muda, cenário. Não vai mudar esse cenário até o meio do ano que vem? Só muda com televisão, né? A hora que todo mundo tiver o espaço igual, né? O senhor acha que Eduardo Campos fez bem em tomar as decisões que tomou recentemente, sinalizando que vai ser candidato a presidente saindo do governo Dilma? Eu acho que sim, né? Porque é aquilo que quando você prende um gato no quarto e começa a bater nele, ele vai pular, né? E o que eles fizeram com o Eduardo, eu acompanhei um pouco. O que eles fizeram? Porrada para todo lado.
É o mesmo modelo, né? Põe gente dentro do partido para tentar tomar o partido, para tentar inviabilizar. Fizeram isso com o PDT, fizeram isso com o PP, com o PR, né? Inventa lá uma história de corrupção e põe gente dentro para ficar batendo. E no Eduardo não é diferente, você viu lá, até hoje estão batendo. O senhor foi candidato a vice-presidente da República em 2002 na chapa encabeçada por Ciro Gomes. Ciro Gomes está um pouco fora do cenário nacional. O que aconteceu? Ele deixou de ser um nome possível como candidato a presidente? Por quê? Eu nunca mais falei com o Ciro, acho que faz uns 3 anos que eu não faço. Depois que ele saiu de deputado, nunca mais consegui falar com ele. Tive no Ceará recentemente, mas não estava lá, não consegui falar. Eu não sei o que aconteceu, né? O Ciro talvez se desiludiu mesmo, né, com a política nacional. Que se desilude, né? Você ficar aqui muito tempo e tiver um pouco de vontade, você fica meio desiludido, né? O senhor citou já aqui na entrevista vários processos que tem por conta das posições que ocupa, disse. Vou citar uns 2 aqui que eu anotei. Em 2010, o senhor e a Força Sindical foram condenados em primeira instância a devolver R$230 mil que teriam sido desviados do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E ainda uma multa de R$471 mil. Aí a acusação era que os recursos do FAT foram usados para contratar escolas e cursos sem licitação. Outra condenação por improbidade administrativa em 2011 por aplicação irregular, segundo a acusação, de R$2.850.000 de recursos públicos na compra de uma fazenda em Piraju, no interior paulista, para reforma agrária. E em 2012, no ano passado, a Justiça aqui do Distrito Federal determinou o bloqueio dos seus bens em processo que o acusou, também a outros, por desvio de R$64 milhões em recursos públicos. Segundo a promotoria, o senhor fechou convênios irregulares entre a Força Sindical e o Ministério do Trabalho com recursos do FAT. O que são essas acusações, todas essas condenações? Rapidamente, né? Bom, primeiro que essas questões são todas antes de 2002, né? Até 2002, a Força Sindical tinha vários convênios com o governo na área de qualificação, na área da terra. Nós tínhamos um convênio de treinar as famílias na área da terra, né? De qualificar as famílias para produzir. Em 2002, teve várias acusações. Como eu fui candidato a vice-presidente e o Ciro começou a subir, a gente tinha chance de ganhar a eleição, então apareceram várias acusações de desvio disso, desvio aquilo. E era bem, né, encomendado. E eu decidi a partir dali que a Força Sindical não teria mais convênio nem com o governo federal, nem com o governo estadual, com nada. Nós não trabalhamos mais com o governo. Nós não temos nada de recurso público, em nada, né? A Força Sindical não tem 1 centavo de dinheiro público. Nós temos o imposto sindical, que nós não consideramos dinheiro público. Agora, não tem nenhum convênio. Então, essas acusações, esses processos são antes de 2002, que eu respondo pela Força Sindical. Mas veja bem como é que são isso. Em 2002, no meio da campanha, eu fui acusado de ter comprado uma fazenda em Piraju. Isso. Né? É uma cidade. Primeiro que eu não comprava a terra, quem comprava eram os agricultores, né? Eu só treinava as famílias. O meu convênio com o governo era para treinar. Sabe quando foi a última vez que eu depus nesse processo? Em 2002. Nunca mais me chamaram para depor. Em 2002 fizeram um estardalhaço danado, né? Nunca mais fui chamado para depor, 11 anos depois. Mas agora, o processo continua por aí. Eu sei. Por que continua? Para quando eu for candidato a alguma coisa, eu voltar com o processo. É o sistema. Deputado Paulo Pereira da Silva, da Força Sindical, Paulinho da Força Sindical, ex-PDT já, e agora para entrar no Solidariedade. Muito obrigado por sua entrevista. Se falar ex, os caras vão entrar lá com empolgação. Daqui a pouco eu vou fazer essa desfiliação. Muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Obrigado, Fernando. Obrigado a todo o pessoal aí. Obrigado ao UOL e obrigado à Folha de São Paulo. Muito bem.